entra aí nas avaliações. O semestre acabou passando até mais rápido do que a gente imaginava, né? Em meio à pandemia, todo mundo aí, né, tendo aí os desafios, e graças a Deus chegamos aí bem, todo mundo com saúde, alguns aí adoeceram, mas graças a Deus ficaram bem e estão bem, e assim espero que permaneçam, tá? Então, eu vou passar um pouquinho do nosso conteúdo do semestre, e depois eu falo como é que vai funcionar a avaliação da semana que vem, tá? Então, eu vou passar um pouco do conteúdo, do que a gente teve, e aí depois eu falo das avaliações, das notas, do feedback, como é que tudo isso vai funcionar, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, a gente continua da mesma forma, tem aí o chat para vocês questionarem, assim como também tem a parte de vocês abrirem o microfone aí, me interromper e falar um pouquinho. Eu vou colocar algumas coisas aqui no slide, então eu não vou ficar tão ali ligada no chat, mas aí de hora eu vou para lá e volto aí percorrendo na minha telinha, tá? Só vou esperar um pouquinho mais o pessoal chegando, e aí eu vou acionar. Então, eu vi que a avaliação continuada, tiveram 16 pessoas que não fizeram, não estou com o nome dessas pessoas, e mais no final da aula eu mensuro quem não fez, né, aguarda aí até o final da aula, que nós vamos ver o que a gente vai conseguir fazer para essas 16 pessoas, tá? Ok, Juliana, obrigada pela mensagem, pelo recado, tá? A gente vai colocar aí, quando a gente fala de revisão, né? Então, eu ia falar um pouco sobre a avaliação continuada, então eu darei os feedbacks da avaliação continuada, as correções individuais, tá? Então, na próxima semana aí vocês receberão os feedbacks. Como tiveram 16 pessoas e é uma nota, então eu não vou dar o feedback nesse momento em aula, como eu costumo fazer, porque ainda tem pessoas e eu vou dar oportunidade para as pessoas fazerem. Tem pessoas que aí adoeceram, enfim, já conversaram comigo, então eu vou dar oportunidade. Como eu dei para uma pessoa, eu sou extremamente justa, quem me conhece, e aí eu darei essa oportunidade para os demais, tá? Então, depois eu explico isso para vocês. Então, o que a gente tem aí de material, que é o que a gente vai fazer aí um retrocesso, né, aí do semestre, só para a gente relembrar algumas coisas, e o momento de tirar dúvida é agora, né, para vocês tirarem 10 aí na prova, que é o que eu espero de todos vocês, né? Então, o que a gente tem aqui para avaliação, tá? Esse slide aqui eu já coloquei lá no Que Mágico, vai estar lá para vocês. Então, o que vocês precisam saber, né? Vocês têm que entender aí a importância do RH, vocês têm que entender essa importância que o RH, qual é a importância do RH, né, numa empresa, no corporativo. Vocês também têm que entender aí sobre o orçamento e o budget para recrutamento e seleção, entender o que é um recrutamento e entender o que é um processo seletivo. Então, são coisas distintas, recrutamento é uma coisa, seleção é outro. Normalmente, nas empresas, são juntos, né, recrutamento e seleção. A questão da ética, que a gente falou bastante sobre isso, a gente falou a respeito, né, da parte ética, o feedback, como é que a gente recepciona os candidatos, como é que a gente dá a devolutiva a eles, isso tudo nós falamos de ética. Como é que são as etapas, como é que são os processos de recrutamento e de seleção, e aí a gente perceber a pessoa, ouvir, encantar. Quanto mais a gente encantar as pessoas, seja como candidato, ou seja como um recrutador e selecionador, a gente consegue atrair mais pessoas para a nossa empresa, né? E entender um pouco da gestão por competências. Nesse processo de recrutamento, se enquadra ali os processos de entrevista, se enquadra a parte de dinâmicas, que nós falamos bastante, os testes psicotécnicos, né? E aí são todos esses temas aí que vocês precisam saber. Então, a prova vai sair assim, o que é recrutamento? Não vai cair dessa forma. Vai ter lá, de repente, um estudo de caso, e aí vai aparecer lá a forma que você tem que fazer, né? Então, essa a forma aí que eu vou estar aplicando a prova, tá? Mas no final da aula eu vou explicar como é que vão ser as questões, o horário, tudo certinho. Eu quero passar os temas aqui para que vocês tirem dúvidas, e aí a gente abre para questionamentos aí das dúvidas da prova, tá bom? Bom, o que é a importância do recrutamento e da seleção, né? Qual é a importância do RH?
essa parte do subsistema de recrutamento e seleção. O RH, ele é amplo, ele não fica somente em recrutamento e seleção, ele não fica somente no processo de seleção, a parte de RH, ele envolve a parte, muitas vezes, de folha de pagamento, ela envolve cargos e salários, benefícios, né, às vezes a gestão de medicina e segurança do trabalho está junto com a área de RH. Então, assim, tem vários subsistemas dentro do RH. Recrutamento e seleção é um deles. Então, a importância, né, que o recrutamento e seleção ele tem que ter e tem que entender é que realmente as pessoas são o mais elemento ativo e caro de uma corporação, num ambiente corporativo. Então, uma pessoa que tem muito conhecimento daquela empresa e daquela atividade, ela não é insubstituível, mas ela tem um conhecimento, poder ali dentro da empresa, que de repente uma outra pessoa, até você recrutar e recolocar essa pessoa, pode ser que fique ali um tanto capenga aquele departamento, né? Ele vai ser preenchido? Vai. Ele vai acontecer? Vai. Mas a gente sabe que esse capital humano, hoje, a gente não consegue mensurar o valor, mas é o que há mais importante, né? Então, o papel do RH é reter essas pessoas, é diminuir a rotatividade de pessoas, que é o famoso turnover que a gente viu, e nós vamos relembrar o que é. Então, a gente, né, o papel do RH é fazer com que as pessoas se sintam bem, tenha esse bem-estar dentro da empresa, e que também diminua essa rotatividade, né? Por quê? Custa muito dinheiro contratar uma pessoa. Você tem todo um processo, né, de abertura de vaga, de processo de horas da pessoa ali recrutando, selecionando, depois treinamento, entrega de uniformes, integração. Então, isso tudo é dinheiro para você contratar uma pessoa, né? Então, erros numa contratação pode vir aí gerar muito problema dentro para uma empresa, para um departamento, e até um relacionamento interpessoal mesmo, né? Até propriamente no grupo, né? Então, dá um resultado bem abaixo do esperado, tá? Eu coloquei aqui, isso é bem resumidinho, né? E aí cabe vocês também trazerem perguntas e colocações aí que a gente teve no semestre. É o momento de a gente falar. Eu coloquei aqui esse fluxo, que é quando a gente tem uma requisição de vaga. Então, em toda empresa, né, o comum, o mais que existe no mercado aí, é existir um fluxo da emissão de requisição, que é uma RP, pelo requisitante, ou seja, pelo solicitante, para quem precisa da pessoa, para a vaga que está aberta. Depois aí existe, né, uma aprovação do gestor, essa aprovação do gestor imediato, e aí depois aí o RH vai analisar, e aí sim começa o processo de recrutamento e de seleção. Então, normalmente, quando se abre uma vaga, então eu pedi a conta na empresa, a minha vaga está à disposição. Meu diretor, ele vai abrir aí uma solicitação através de uma requisição de pessoal, e ali ele vai dizer que ele precisa de uma nova supervisora para a área, quais são as competências que essa pessoa tem que ter, quais são as habilidades, quais são as atitudes, quais são as características, né, o perfil e conhecimento dessa vaga, da pessoa que ele procura. E aí, a partir do momento que teve esse diretor abriu, por se tratar de um diretor, então acima dele é um presidente, esse presidente vai lá e aprova, né, essa requisição, e aí o RH vai analisar essa requisição. Se essa requisição é uma substituição, então não precisa estar lá no budget, não precisa ter orçada. Mas se não está, precisaria ter um orçamento, precisaria ter outras aprovações, enfim, e aí sim se começa todo um processo seletivo, que a área de recrutamento e seleção vai ver o que é aquela vaga e quais são as etapas do processo seletivo que tem que ser realizado. Então, é uma área, vai ter um teste, vai ter uma dinâmica, vai ter uma entrevista, recrutamento interno, externo, e aí ela vai decidir, tá? O William está me perguntando se geralmente a requisição de pessoal vem da própria gestão. Normalmente sim, William. Quando a gente fala esse fluxo, né, existem empresas que isso tudo é automatizado. Então, ele entra numa intranet, num sisteminha da própria empresa, e ele vai lá e preenche, substituição da Andrea, né, cargo X, supervisora de folha de pagamento, e ali já está tudo preenchido, né, normalmente é assim. Se não tiver preenchido, nós vimos o modelo de requisição,
é onde ele vai preencher os dados. Normalmente, quem pede é o gestor mesmo da área. Então, eu, como supervisora, eu tenho os meus subordinados, né? Então, eu tenho as minhas vagas de assistente, analista. Se eu quiser um aumento de quadro, eu quero mais uma assistente na minha área, né? Tem que estar aprovado lá no orçamento, tem que estar aprovado no budget, ou eu tenho que justificar o porquê que eu estou abrindo aquela nova vaga, né? Em conta de pandemia, mudaram legislações, eu preciso de mais alguém na minha área, enfim. Eu vou justificar isso e vou preencher a requisição de pessoal. Então, eu, como gestora, estou fazendo. E normalmente é o gestor, sim, quem faz. Quando eu falo normalmente é o gestor quem faz, qual é o papel, quem é a outra pessoa que poderia preencher? Eu falei em um de nossos encontros, essa sigla que eu estou colocando aí no chat, que é aquele BP, que é o Business Partner, né? Que nada mais é do que um analista de RH. Então, normalmente, o BP, o Business Partner, ele é uma pessoa que ele trabalha na área de RH, normalmente em recrutamento e seleção, e ele conhece muito da área negócio. Então, vamos dizer que é um BP da área de vendas. Então, ele conhece muito de vendas, ele já foi a campo com o vendedor, ele já andou lá com o pessoal de promotoria, com assistente de vendas, ele conhece bastante. Então, é como se ele fosse um secretário, um apoio para a área de vendas, tudo que se trata de RH. Então, esse BP, ele pode preencher essa requisição. E a partir do momento que ele preenche, no nosso fluxo, está falando que tem que ser preenchido pelo requisitante. No requisitante, não vai ser o gestor que está preenchendo, mas é esse BP que está preenchendo. A partir do momento que ele preenche, aí quando tem ali o fluxo, que é o segundo ali, aprovação do gestor imediato, então o BP vai preencher, e aí o próprio solicitante, né, se é o BP, tem que ter a assinatura do gestor da área. E além do gestor da área, tem que ser um outro acima dele. Então, teriam 2 aprovadores, vamos dizer assim, tá? Por que não um só? Porque, de repente, esse um só, ele pode ser, no meu caso, por exemplo, uma supervisão. Eu sou cargo de liderança, normalmente, cargo de liderança, a gente pode mandar embora e admitir a hora que a gente quiser. Mas a gente sabe que as empresas, isso é o que diz o cargo de liderança, mas a gente sabe que as empresas não assumem muito isso, né? Todo momento que você vai admitir ou demitir alguém, tem que ter aprovadores. E normalmente é o nosso, né, par acima, né, o nosso parceiro acima, seria o nosso gerente, o nosso diretor, dependendo da hierarquia onde você está. Então, por isso que eu falei que normalmente é o gestor. É que o preenchimento, ele pode acontecer através do BP, que é o secretário da área, o analista de RH da área, e aí ele preenche esse documento, mas aí tem os aprovadores, tá? Talvez teria que ter mais um fluxo de aprovador se foi feito por ele, tá? Mas normalmente é isso, é desse jeito aí que funciona, tá bom? Qualquer coisa me pergunta aí, tá, William? Se não ficou claro. O recrutamento, né, que é a parte do recrutador que a gente fala, a gente tem que entender, num primeiro momento, eu vou fazer um filtro, né? Então, eu teria que entender se aquele candidato, por que ele quer trabalhar naquela área, se ele gosta, se ele não gosta. Seria um primeiro momento, vamos dizer que eu encontrei lá vários, né? Eu anunciei uma vaga, seja num processo interno ou num processo externo. Eu tenho ali vários candidatos, e desses candidatos, de 10 candidatos, eu vou bater um papo com eles. Mas ainda não estou fazendo um processo seletivo, eu só quero entender em que momento que essa pessoa está, né? Então, eu estou fazendo um filtro, só no primeiro momento. E nesse filtro, a gente consegue olhar algumas coisas do currículo dele. Existem várias pessoas que hoje, e acredito que até aqui na sala pode acontecer isso, nesse encontro nosso, que tem pessoas que são, de repente, de uma determinada área, porque está trabalhando em uma área, né? E de repente quer ir para o RH, por exemplo, mas nunca trabalhou no RH, mas está estudando RH, né? Ou está na área de finanças e quer para ir para o RH, e aí tem uma oportunidade que não precisa de tanta experiência, e aí não vai ainda chegar no processo seletivo, mas o recrutador, ele pode chegar a fazer essa pergunta para aquela pessoa, né? Então, ele foi uma indicação, é uma pessoa, a professora André indicou, estudou lá fez aula com ela, enfim, ele não trabalha na área, mas ele quer trabalhar.
Vamos ver se a gente consegue dar uma oportunidade para ele. Então, o recrutador, ele vai fazer algumas perguntas aí para ele, né? Por que ele quer mudar de área? Por que ele quer mudar, ou se ele quer mudar só de empresa ou de área? Então, isso já faz aí uma peneira, né? Já vai para um funil, para ver se, de repente, aquela pessoa atende ou não para vir para o processo seletivo, né? Para entrar nas demais etapas, tá? A parte de recrutamento, a gente pode dizer que tem a parte de recrutamento interno. O recrutamento interno, quando há a abertura de vaga, igual o William me perguntou, o gestor abriu a vaga, mas é o gestor que vai determinar se é interno ou está externa aquela vaga? Não. O próprio RH, ele pode dizer que o processo pode ser interno ou externo. Normalmente, para minha vaga, quando eu abro alguma vaga, por exemplo, de um analista sênior, de um analista pleno na empresa, eu preciso que a pessoa conheça um sistema de folha específico. Se ele vai ser um assistente, um analista júnior, eu não preciso tanto, mas um analista sênior, eu preciso que ele conheça o software que eu trabalho. Então, dentro da empresa, se eu colocar um processo interno, normalmente eu não vou conseguir essa pessoa ali, né? Então, por mais que a pessoa, o RH, queira abrir processo interno, eu não vou ter pessoas ali dentro capacitados, né? Dificilmente vai ter uma pessoa de uma outra área que conheça esse software, né? Que é muito específico da área de RH. Então, se ele não está na área de RH, ele não conhece. A não ser que tenha alguém que é da área de RH, que cuida de pessoas, avaliação de desempenho, cuida de cargos e salários e quer ir para a folha de pagamento. E aí ele conheceu em algum momento, né? Mas aí já está lá dentro de RH e já se sabe. Então, o recrutamento interno, se for algo muito específico, né, talvez não seja nem o caso de abrir a vaga, porque a pessoa não vai ter aquele curso, né? Então, o recrutamento interno tem que ser avaliado isso, e ele pode, sim, trazer pessoas para uma promoção, que as pessoas podem, né, se interessar pela vaga, passar no processo seletivo, ser promovido, e é interessante porque aí a gente envolve transferência de funcionário de áreas, pode ser transferido entre unidades, de repente a pessoa tem uma vaga lá na Bahia, e ele quer ir embora para lá. Na Mercedes, acho que é na Mercedes, se eu não me engano, tá? Eu sei que é numa empresa automobilística aí. Eles têm um processo externo que é para ir embora do país. Então, tem algumas premissas, alguns pré-requisitos que os candidatos, as pessoas, né, os funcionários, precisam saber. Então, isso é divulgado já desde que a pessoa entra, já é informado que a pessoa se aprimorar o inglês, ter algumas questões básicas internas deles lá que eles colocam, quais são, né? E a partir do momento que você tem esses cursos realizados ou finalizados, entregues até o diploma da Mercedes, você pode participar do processo interno que é para fora do país, né? Então, são vagas e oportunidades que eles dão. Então, é muito interessante esse trabalho que o RH faz dessa empresa. Eu tinha uma pessoa que fizemos aí uma troca de informações e eles estavam comentando como era o processo. Então, o recrutamento interno, ele traz um pouco, né, de algo para motivar os funcionários, né? É claro que tem um fator determinante aí, que dependendo da forma que você comunica, né, dá uma devolutiva, o feedback para aquele candidato, se ele não passou no processo, você pode desmotivá-lo, né? Então, tem que ter muito cuidado disso, né? Ao mesmo tempo que você abre oportunidades para a empresa, eu já vi processos seletivos aí, internos, que, na verdade, era só para olharem que tinha, mas já tinham as cartas marcadas, né? Então, se existe dessa forma, não faça um processo interno, dá promoção para a pessoa e pronto, né? Fica mais bonito, vamos dizer assim, né? É feio do mesmo jeito, né? A transparência é tudo numa empresa, né? Mas para ser divulgado dessa forma, criar expectativa nas pessoas, né? É melhor que não gere. Aí a gente tem a parte do recrutamento externo. Recrutamento externo, a mesma coisa, vai ter abertura lá da requisição, o gestor vai solicitar, e aí vai buscar uma pessoa de fora. O recrutamento externo, quando a gente busca alguém lá de fora, a gente tem que ter aquela questão de encantar, né? A gente tem que trazer as pessoas. Então, eu tenho que fazer com que as pessoas queiram trabalhar comigo para trazer as melhores pessoas aí, né?
senão eu não consigo fazer esse processo. Aí a gente tem a parte de seleção, pode falar. Pro, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta fora da aula, mas é rapidinho. Pode falar. Por acaso, você tem o telefone do Paulo, o Paulo, professor de matemática? Paulo, professor de matemática. Eu posso ver se eu tenho o contato dele aqui. Acho que é Paulo Devo ter no Pereira. grupo. É urgente que está precisando isso, alguém? Muito urgente, é eu, a Joyce. Mas você precisa falar com ele agora? Então, porque eu tô com uma substitutiva aqui e, na verdade, não era para mim estar e eu não vou fazer, já tô desesperada aqui, meu Deus do céu. Tá, mas hoje é o último dia ou não? Deixa eu ver. Tá, se você aguarda o final da aula aí, eu te passo o contato dele. Beleza, Pro, tranquilo. Tá bom? Então beleza. Tá. Aí você só me lembra aí no final da aula, tá? Tá bom, Pro, obrigada. Aí eu olho aqui no grupo, imagina. Então, vamos lá. Aí a gente tem o processo seletivo, né? Então, recrutamento interno, recrutamento externo. Se a gente for definir por algum, eu gostaria que vocês falassem comigo aí, para mim, vocês responderam as questões lá da avaliação continuada, né? Então, vocês pesquisaram, escreveram, enfim. Eu gostaria de ouvir alguém aí, se vocês tiverem estão numa empresa, né? E aí você fala assim para a pessoa, olha, o processo pode ser interno e externo. E aí eu viro para vocês e falo, olha, eu não sei, eu não entendo disso. O que vocês me orientam? O que vocês colocariam para um gestor dizendo o que é bacana e o que não é bacana? O que vocês colocariam isso para mim? Professora? Pode falar, Igor, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, o processo interno e externo é importante porque ele mescla, além de mesclar oportunidades, né, ele equaliza oportunidades para todos, ele chama também uma oportunidade interna, né, aumenta, eu não digo que nem é competitividade, mas é uma questão também de você reconhecer o trabalho da sua equipe e equalizar o mercado externo. Então, é importante o recrutamento misto, porque ele traz essas características e é uma certa forma também de não excluir ninguém. Então, eu acredito que é a melhor forma de recrutamento, porque você dá oportunidade a todos, né? Tanto na empresa quanto fora dela, no mercado de trabalho. Né? Tá. Mais alguém queira complementar, antes de completar alguma coisa? Não? Igor, obrigada aí pela sua participação, pela resposta, mas, assim, realmente muito bem colocado, e eu acrescentaria assim, né, essa parte de a gente colocar um recrutamento misto, né, mostra que as pessoas, elas, mesmo que estão tendo oportunidades dentro da empresa, mostra que ela tem oportunidade, mas que ela está indo pelos méritos dela, porque ela vai competir o processo seletivo com pessoas do lado de fora. Então, isso é uma forma até de você mostrar, né, que assim, ó, eu vou te tratar de igual para igual, não é porque você está aqui dentro que você vai ter aí um ganho, ou eu vou proteger você, né? Na verdade, olha, eu também estou lhe dando oportunidade, porque você já está na empresa, né? Então, às vezes, as pessoas, né, que se candidatam em um processo interno, acha que, eu já me candidatei, tá para mim essa vaga, né, e a pessoa já ergue o nariz aí, já sobe para a cabeça, o termo popular, e na verdade não é bem isso, né, a empresa, quando ela faz esses processos mistos, é importante criar essas políticas, né, mostrar que a participação dessa pessoa, é claro, ela tem uma oportunidade maior, porque ela já conhece a empresa, ela já está treinada, ela não precisa de integração, a admissão dela é muito mais rápida, porque eu não preciso correr com papelada, porque ela já está lá, só vou transferir ela de local. Então, isso acaba eu cumprindo a entrega daquela vaga, o preenchimento daquela vaga, muito mais rápido. Então, o processo interno, ele tem isso como favorável, né? E o processo externo, quando eu vou buscar alguém do lado de fora, eu estou trazendo ideias novas para a empresa.
né? Então, também tem o lado favorável e também tem o lado bom. Então, é como o Igor falou, vamos dar oportunidade a todos. Então, eu acho que é importante, né, que as pessoas saibam, quando há um processo interno, de que ela está participando como qualquer outra pessoa que está do lado de fora. O processo é igual, né? Porque senão, realmente, as pessoas acabam achando que aquela vaga é para ela, vem uma pessoa de fora e fala, poxa, a empresa foi injusta comigo, né? Mas não é a questão de ser injusta, né? É em questão de que você deu a oportunidade e você explicou como é que o processo anda, né? Então, isso é importante. E claro que ter alguém de dentro é muito melhor, né? É mais facilidades aí, vamos dizer assim, oportunidades. As pessoas vão trabalhar mais motivadas, ver que tem oportunidade, seguir carreira, né? Isso é bacana. O Gabriel quer falar, Gabriel? Vi que você levantou a mão. Pode abrir o microfone. Não? O Gabriel tá aí? Bom, qualquer coisa você chama novamente, tá, Gabriel? Então, acho que é isso, né? Quando a gente fala nessa questão do processo de recrutamento, né, o interno e externo, acho que a gente tem o lado bom das duas formas, né? A gente tem o interno, que a gente tem os ganhos, você promove alguém, você pode dar oportunidade para as pessoas vão estar mais motivadas. E aí você tem o fator externo de trazer pessoas de fora, vem com ideias novas, vai dar uma renovada na empresa, né? Mas aí tem toda a parte de adaptação também, tanto da pessoa quanto a empresa para com a pessoa, né? Então, existe os lados, né, tanto bom de um lado quanto ruim, né, e existe também da outra forma. Então, aí vai avaliar aquele melhor candidato, por isso que o processo seletivo ele tem que ser extremamente justo, correto, né, e ético, para que a gente traga o melhor candidato naquele momento para a vaga, né? Quando a gente fala de processo seletivo, aí sim eu entro naquela questão de ser o mais eficiente possível para atingir aquele candidato. Então, eu já fiz a peneira, já peguei quem são as pessoas que estão mais próximas àquele cargo, e aí agora sim eu vou para o processo seletivo. Já identifiquei que eu vou fazer um processo tanto interno quanto externo, então eu posso receber, não vai ser só um processo interno, vão ser os dois, né, vão ser ambos, interno e externo. Sei que eu tenho vantagem em um, sei que eu tenho vantagem em outros, mas eu vou abrir dessa forma. A partir do momento que eu criei dessa forma, já peguei ali os currículos, abri internamente, divulguei, já estou com os currículos também, as avaliações de desempenho dos últimos 2 anos desses candidatos de dentro da empresa também, e aí eu vou começar a questão do processo seletivo. E aí, o que eu preciso verificar, né? São 2 itens aí que eu menciono no nosso slide. A seleção de talentos, né? Que é a escolha certa do homem certo para o cargo certo, ou seja, naquele momento eu vou escolher a pessoa mais indicada, né? E vários funcionários, vários candidatos recrutados, eu vou buscar aquele que é o mais adequado. E aí eu vou ter mais eficiência. Lembra que eficácia e eficiência, né? A eficiência, a eficácia é aquele processo que eu posso fazer, a eficiência é um processo que eu vou trazer o melhor candidato, né? Eu vou fazer mais, vou fazer além. E aí, esse processo seletivo, eu vou adequar o profissional ao cargo e vou trazer eficiência e eficácia no desempenho dessa pessoa. Então, como é que eu faço aí um processo seletivo? Eu vou escolher uma série de candidatos, vou olhar nos currículos, né, o que tem mais ali, alcança os critérios de seleção daquele cargo que foi definido lá na requisição de pessoal, aí eu vou olhar alguns critérios, né, o que eu vou fazer quando a empresa já possui esses critérios, quando ela define, fica mais fácil de eu poder selecionar, e a definição de cargos. Então, assim, quando a gente fala num processo seletivo, né, vamos dizer que eu sou contratada para fazer uma consultoria na empresa de vocês, e aí a empresa fala assim, olha, você tem que contratar 15 pessoas para minha empresa. Eu não tenho recrutador e seleção, não conheço nada sobre, mas eu preciso de 15 pessoas.
E aí eu vou começar a fazer uma entrevista com essa pessoa e vou falar para ela, tá bom, você mesmo é o gestor direto dessas 15 pessoas? Aí a pessoa vai falar assim, sou eu mesmo, sou dono da empresa. Tá, quais são os cargos que você precisa? São 15 pessoas com o mesmo cargo, diferenciados, o que eles vão fazer? E aí você começa a fazer uma entrevista com essa pessoa, que é o teu cliente, para entender o que ele realmente precisa. Que nada mais é do que aquele formulário de requisição de pessoal. O teu cliente, ele não vai preencher, mas você vai preencher por ele. Então, ele é o teu cliente. Então, você vai lá, você está prestando uma consultoria, e você vai começar a preencher. Tá, então você precisa de um auxiliar administrativo, conta para mim o que você espera desse auxiliar administrativo. Você espera que ele tenha proatividade, que ele seja dinâmico, que seja extrovertido ou introvertido. Diga para mim algumas características. E aí, grau de escolaridade, religião impacta aqui para vocês, né? Solteiro ou casado, que tenha filhos, tem alguma coisa. E aí você começa a identificar, né? O que ele realmente vai fazer, o que você precisa que ele tenha de habilidades aí de computador, né? Excel, Word, PowerPoint. E aí você começa a preencher. E aí você, como consultor, já tem os dados que você precisa. Então, você definiu ali o perfil do que você precisa, as competências pessoais do melhor candidato para você levá-la para aquele cliente. Isso eu estou falando de uma consultoria externa e você indo para um cliente, tá? Funciona da mesma forma se você é um funcionário de dentro da empresa e você é do RH, um recrutador ou um selecionador, você trabalha no RH. Vai funcionar da mesma forma. Só que aí o seu cliente é interno. E você pode pedir a ele que, a partir do momento que ele abrir uma vaga, ele se faça o fluxo, porque aí está dentro da empresa. E aí você cria os mecanismos e os processos de dentro da empresa. Quando você vai prestar uma consultoria, você vai começar do zero, provavelmente essa empresa não tem essas descrições de cargo, e aí você vai colocar. Além disso, você tem que saber o quê? A cultura da empresa. Como que a empresa é? Então, se você é um funcionário da empresa, já está claro para você como é que é a cultura da empresa, você já trabalha lá. Agora, se você não é da empresa e está fazendo uma prestação de consultoria, né, você tem que entender quem é o teu cliente. Como que é a cultura aqui, né? Imagina você trabalhar numa empresa no ramo, deixa eu ver um ramo aí que a gente poderia colocar, jurídico, por exemplo, né? Os advogados todos andam de ternos, gravatas, as moças de saia, de salto, precisam ir dessa forma nos fóruns, né? Hoje está um pouquinho diferente, mas ainda precisa, faz diferença, né? E você vai, de repente, ter uma área aí de área comercial, área de vendas, promotoria, é um pessoal mais descolado, principalmente numa Google da vida, no Mercado Livre, são pessoas totalmente diferentes. Então, você tem que entender a cultura da empresa, para você buscar o perfil mais adequado àquela cultura. Você tem que conhecer um pouquinho da chefia. Quem vai ser o líder? Tá, como que é você como líder? Me conta, né? Ah, eu sou um líder exigente, eu sou um líder que eu pego muito no pé, vai ter que trabalhar sob pressão. Então, você tem que contratar uma pessoa que também vai se adequar a esse líder, né? Então, é importante conhecer um pouco do líder, né? De quem vai ser o líder desse futuro candidato, desse futuro funcionário. Saber quem é a equipe de trabalho. Então, quem são as pessoas que trabalharão com ele ao redor dele? Né? São pessoas que são descontraídas? São pessoas mais velhas? São pessoas que têm uma união entre eles vão em balada, né? Não digo agora no mundo pandemia, mas eles são unidos, não são unidos, né? Como é que é a equipe de trabalho, né? E o contrato de trabalho, o tipo de contrato. Se ele vai ser registrado, se ele não vai, se ele vai ser um contrato intermitente, né, é um contrato de pessoa jurídica, é temporário, né, me fala um pouco sobre esse contrato. Então, são perguntas que, se você vai prestar uma consultoria em processo seletivo, você tem que fazer isso com o seu cliente, você tem que entender o seu cliente, né, a mesma coisa essas empresas que trabalham com vagas, né, hoje não tem muita comercialização de agências de emprego, né, hoje é mais internet, LinkedIn, é uma outro tipo de plataforma, mas ainda existem essas empresas, né, esses prestadores de serviços. E, às vezes, esses prestadores de serviço, eles não se preocupam em entender a empresa.
aí fica difícil ele mandar um candidato ideal para lá, entendeu? Então, se você vai trabalhar com isso, vai prestar serviço, um colega seu abriu uma empresa e precisa contratar algumas pessoas, poxa, faz um bem bolado com ele, né? Faz uma consultoria lá para ele, uma forma de você aprender, tirar um dinheiro aí, vislumbrar algumas coisas, e eu vou ajudar ele, mas para que você possa ajudá-lo, entende o que ele precisa, né? Que aí você vai fazer um trabalho realmente mais efetivo. Então, o processo seletivo é isso. E quando a gente fala dentro da empresa, a gente tem que conhecer a empresa que a gente está, né? A partir do momento que você chegou no processo seletivo, né, aí você, que é a pessoa de recrutador, recrutador e selecionador, ou só o selecionador, aí você vai definir o processo. Normalmente, os processos seletivos, eles são criados aí, como nós vimos, com algumas metodologias. Então, eu coloquei aí no slide os tipos de entrevistas, né? A gente tem as entrevistas estruturadas, então, a gente tem aquelas entrevistas, né, que eu coloco perguntas iguais para todos os candidatos, que podem ter as respostas abertas ou sim e não. Lembrando que, quando eu faço uma entrevista com sim ou não, eu não estou entendendo muito dele, eu não estou conhecendo muito, né? Eu só estou sendo bem prática e objetiva. Quando eu faço uma entrevista diretiva, aí sim eu quero conhecer um pouco mais espontaneamente esses candidatos. Então, eu deixo ali uma pergunta mais aberta para ele e é direcionado para aquele candidato. Então, eu posso fazer uma entrevista estruturada e diretiva ao mesmo tempo? Posso. O que significa isso? A entrevista estruturada são aquelas perguntas, é o meu roteiro de entrevista, que eu vou fazer igual para todos os candidatos daquele processo. Eu posso criar essas perguntas para tipos de cargos. Então, os meus cargos de aprendizes eu vou fazer essas perguntas, meus cargos de analistas eu vou fazer essas perguntas, os meus diretores, e eu vou criando os tipos de entrevistas. Ficou estruturado, todos os candidatos passarão pelas mesmas perguntas. Quando a gente fala dessa questão de ter aí a entrevista diretiva, eu posso mesclar a estruturada e a diretiva. Por quê? Às vezes, com uma pergunta da qual está ali na entrevista estruturada, o candidato ele pode te falar algo que você queira fazer outras perguntas para ele diante daquele cenário. Então, por isso que a gente fala que é o diretiva, ele é muito particular àquele candidato. Não necessariamente para o outro você vai fazer a mesma pergunta, porque foi devido à resposta dele que você criou outras perguntas, entendeu? Então, você tem que... e isso é a sacada do selecionador, né? A gente tem que conhecer os assuntos para poder ter essas perguntas. Pode falar, Igor, pode abrir o microfone. Professora, eu não abri o microfone. Eu não quero falar, não. Não? Tá bom. Não. Então tá. Qualquer coisa você chama. Então, eu acho que assim, a gente tem esse cenário, né, desses tipos de entrevistas, e aí tem aquela que é não diretiva. E o que significa essa não diretiva? É aquela que não é estruturada, né? Então, você vai bater papo com a pessoa. Eu fiz um processo seletivo, eu participando quando candidata, que eu fui nessa entrevista, e foi muito engraçado, porque a pessoa começou a conversar comigo, e dali um pouco eu estava falando das minhas aulas, que eu era apaixonada por dar aula. Veja, eu não fui fazer entrevista para ser professora, tá? Eu fui fazer uma entrevista para ser supervisora na área de RH. E aí ele falou, mas aqui no seu currículo diz que você leciona, tá? O que você leciona? Eu comecei a explicar. E como é que são as suas aulas? E eu comecei a falar das minhas aulas. E eu falei muito a respeito de sala de aula, né? E eu falei, puxa vida, mas eu não estou entendendo, né? Fiquei comigo ali pensando, falei, poxa, mas a vaga é para supervisão, eu acho que eu vou ser reprovada, né? Porque só estou falando nisso. Mas ele direcionou dessa forma, né? Aí ele queria saber por que eu dava aula, como que eu conseguia conciliar, né? O trabalho corporativo e o educacional, o que isso me chamava atenção, ou seja, parecia que eu estava fazendo uma entrevista para dar aula, para ser professora, né? Depois de muito tempo, eu fui entender o porquê, porque ele também era professor, né? E eu não sabia, não o conhecia.
Então, olha que interessante, né? A entrevista, com certeza, outros candidatos, não foi igual à minha, né? Porque os outros candidatos não davam aula, provavelmente. Olha que interessante. Então, esse tipo de entrevista, né, é essa questão que não é estruturada, é um bate-papo. Desse bate-papo, a pessoa vai te conhecendo e vai falando, né? Interessante isso. Então, às vezes, só que eu vejo assim, né? Eu vejo de uma forma que a gente não consegue aí depois comparar os candidatos, tá? Se você quer entender se ele é expressivo, se você quer entender se ele tem alguma habilidade por alguma pergunta que você faça diferente daquilo que ele conhece, se ele sabe responder, né? Então, ok, você vai fazer um bate-papo ali com ele, né? Então, aí você não precisa realmente ser estruturado. E, às vezes, isso faz com que a pessoa saia da zona de conforto dele. Porque eu que sou de RH, por exemplo, a gente já conhece as perguntas e já conhece as respostas para dar para essas pessoas, né? Como a gente viu alguns detalhes aqui, a gente já sabe o que o selecionador quer ouvir, né? Eu já sei o que ele vai querer ouvir de mim, então eu vou falar sempre essas mesmas respostas. Então, para ele não fazer essas perguntas, porque eu sou dessa área, ele faz algumas perguntas totalmente diferentes, e ele consegue identificar quem eu sou, né? E aí a gente vai fazer uma gestão por competência, o processo seletivo por competência, que é esse gráfico que está aí, que a gente viu isso na sala de aula também, que é a competência, é o conhecimento, é o chá, né, conhecimento, habilidade e atitude, e é para eu entender, para fazer um processo seletivo, eu tenho que deixar e entender se o chá da pessoa está adequado àquela vaga exige. Então, eu preciso saber se a pessoa sabe mesmo, se ela tem conhecimento. O que eu faço? Aplico uma prova para ela, né, de conhecimentos. Eu preciso saber se a pessoa tem uma habilidade. Então, para eu saber se ela tem uma habilidade, numa dinâmica de grupo eu consigo identificar isso. Eu posso fazer uma dinâmica de grupo para ver se ela é realmente extrovertida, introvertida. Eu consigo pegar essas características, né? E também ter a atitude, se ela quer fazer algo. Então, às vezes, você aplica uma dinâmica que a pessoa pode ficar tímida, ela não participa, ela fica com vergonha, pessoas diferentes, é um processo seletivo, qualquer ação dela ali pode ser reprovada, e a pessoa se retrai. Então, às vezes, você aplica uma dinâmica para que todos realmente participem, e aí você consegue ver a atitude, ou seja, querer fazer. Aí a gente vai ficar claro isso. Tá? Então, essa seleção por competência, hoje, é o que mais existe no mercado, tá? As pessoas não procuram mais candidatos somente com conhecimento. Não adianta você estudar na faculdade, pegar o conhecimento, saber fazer, né, mas não saber querer. Então, o comportamento aí, a atitude, ela está gerando muita demissão e muito processo seletivo está sendo a prioridade a questão da atitude, tá? Isso está sendo comum nas empresas e nos processos seletivos. Quando a gente fala em dinâmica de grupo, que eu acabei de mensurar aí uma dinâmica de grupo, a dinâmica de grupo, ela pode ser realizada aí de diversas formas, e a gente pode considerar uma dinâmica de forma de uma apresentação, que significa o eu, né, que é a autopercepção, uma comunicação, marketing pessoal. Essa dinâmica de grupo, ela pode ser aquela apresentação do elevador, do pitch, que eu falei, que era para vocês gravarem um vídeo. Poucos gravaram, exercitem isso, que isso vai ser o que vai vir daqui para frente em processo seletivo. Os processos seletivos, normalmente, vai ser solicitado um vídeo para vocês, da apresentação de vocês. Então, quem não fez, faça, treina, porque esse vai ser o seu currículo. E não é um vídeo grande, extenso, tem que ser curto, objetivo e direto, né? A gente fala, tem um currículo ideal para que eu tenha que fazer no papel, né? Na verdade, o currículo é eu fazer de forma clara e objetiva a minha apresentação, quem eu sou, né? Então, é esse momento na dinâmica de grupo que você faz uma apresentação. Então, você pode pedir para que todos os candidatos gravem um vídeo ali naquele momento e distribuam entre eles, né? Para um ver o outro, para conhecer o outro. E ver o quanto eles se conhecem, né? Quantos que acabou conhecendo do outro candidato. Depois você tem a parte da dinâmica, onde você encontra a sensibilização, que é você conhecer, você tem ali a tua parte,
mas tem os dos outros também, né? Deixa eu entender o quanto o outro tem o poder de influenciar, o quanto o outro tem o poder de respeitar, o quanto o outro percebe, né, que não é o momento dele falar, ele tem que esperar o outro, respeita a opinião dele. Existem muitas dinâmicas que você faz assim, você divide em grupos, então grupo A, grupo B. Aí você fala assim, ó, o grupo A vai ter que vender um picolé sei lá, um picolé de brócolis. E é o picolé mais gostoso que você já comeu na face da terra, e você tem que vender esse picolé. Aí o outro grupo vai dizer que esse picolé é horrível e não vai querer comprar. E aí começa o debate. Então aí um vai querer vender, vai ver o que ele vai oferecer, sai umas ideias loucas lá, e ok. Você deixa um tempo e depois você inverte o papel. Você faz com que o grupo B venda o picolé de couve-flor e não mais de brócolis, né? Mas tá ali, né? Um pior que o outro picolé, né? E aí ele vai vender, e aí você vai ver as pessoas. Ali você consegue identificar essa percepção, essa questão do respeito, da comunicação, né, do relacionamento do grupo, porque, de repente, você vai ter 3 pessoas para vender picolé do grupo, e um vai sair falando mais do que o outro, aquele que é calado vai ficar quieto. É o que acontece no grupo de vocês, né? De repente, vocês mesmos colocaram isso quando a gente falou de percepção. Vocês escreveram isso num texto aí, num papel para mim, né? Então vocês são mais calados. Eu não vou abrir, eu não vou fazer, né? Porque eu não vou querer me expor. Eu tenho vergonha. Eu não sei se eu estou indo com a ideia nova. Não abro a câmera. Eu não falo na aula. É a mesma coisa numa dinâmica para você conseguir um emprego, né? De repente você fala, deixa o cara vender esse picolé de brócolis aí, deixa ele se lascar aí e vender esse picolé gostoso aí, né? Então isso acaba não é que você está sendo sensibilizado, né? Você está deixando ele falar, mas você não se manifestou. E vai ter o cara que ele vai querer falar, e ele acha que ele está sendo melhor. E aí, depois que ele terminou de falar, você faz alguma coisa, porque você fala, deixa eu participar, né? E aí, de repente, uma fala que você fez, você foi mais sensato do que ele que falou, né? Então, isso muito é a sensibilização, tá? E aí tem a parte de competição, né? Que é o que o Douglas acabou de falar aí, que vai dar briga. Então, enquanto um vendia, era o melhor picolé. Enquanto estava sendo oferecido, era o pior. Quando você inverte, aí existe o melhor picolé, né? Então, olha aí a distorção. Isso daí acaba sendo uma competição, né? Ou você faz com que os dois vendam picolé e vamos ver que grupo melhora. A partir do momento que você faz isso, é competição, né? Vai ser competição entre os candidatos e entre os grupos, né? E aí tem o fator de colaboração. Aí, quando você chega no final, numa dinâmica, muitas vezes, eu participei de uma dinâmica com o RH da empresa, como participante, não como aplicando essa dinâmica, né? Que a gente tinha que fazer uma ponte para atravessar um rio e tinha alguns papéis. E, na verdade, assim, foi dividido em 4 grupos. Ninguém colocou regra, ninguém falou nada. E todo mundo começou a cortar os papéis para fazer a ponte e tal. Eu falei, gente, é muito simples. Se nós nos juntarmos todos e juntarmos esses papéis, todo chega até o final e a ponte. Aí as pessoas, nossa, mas será? Mas será que pode fazer? Será que não pode fazer? Eu falei, vamos tentar, vamos colocar isso. E nós fizemos, e todos tinham que ficar em cima da ponte. Então, se eu juntei a ponte, ela chegou até o destino dela e todos ficaram em pé, acabou. E aí acabou a dinâmica, foi muito rápido, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? A colaboração. Você fez com que todo mundo aceitasse a sua ideia, você fez todo mundo que tivesse uma sinergia, e você fez todo mundo junto. Então, não existia uma competição ali, né? E isso foi o feedback também que a gente teve da própria pessoa que estava aplicando isso, falar exatamente isso que eu queria. Eu queria que uma pessoa aqui se destacasse, né? E depois eu fui fazer um outro congresso, eu fiquei 3 dias hibernadas no hotel, e aí as pessoas falaram, poxa, que legal, um congresso com a empresa, né? Área de líder, todo mundo dentro de um hotel. Pois nós trabalhávamos das 8 da manhã, quando nós acordávamos, íamos tomar o café. Às 9 horas, a gente já era para estar dentro de uma sala, e ali era atividade em cima de atividade, e a gente só ia atrapalhar lá pelas 10, 11 horas da noite. Atividades em cima de atividade. Mas foram reuniões e congressos que foram legais. Então, você tinha algumas dinâmicas, né? Depois, no final, teve até escola de samba e tal. Então, teve o lado bom também, o lado diversão.
Mas o que aconteceu na primeira noite? Estava todo mundo muito cansado, e aí a pessoa que estava aplicando isso para a gente, o objetivo era trazer sinergia entre todos da empresa, que estava todo mundo, cada um defendendo o seu lado, e ninguém ia para o mesmo caminho, né? Então, o objetivo era esse. E o que foi feito? Nós tínhamos que fazer pizza se a gente quisesse comer à noite. O restaurante não ia servir nada. Nós só íamos ter uma pessoa para cuidar do forno, que era do hotel, funcionário do hotel, para a gente não se queimar nem nada, e mais nada. Então, nós tivemos que fazer a massa. E as massas nós também tivemos algumas, e depois a gente teria que ver se aquelas massas eram suficientes ou não, né? Então, ou seja, foi dividido grupos. Então, tinha o grupo da animação, o grupo da decoração, o grupo do recheio, o grupo da massa, o grupo das bebidas, né? E aí, cada um também ficou cuidando do seu pedaço, né? E quando eu vi que as coisas não iam sair, né, eu comecei a correr e fazer, falei, isso não vai dar certo, e aí eu já peguei a frente e já saí naquele espírito de líder, né, que está dentro da gente, e aí eu já saí com essa questão e não vi o lado competição, eu vi o lado fome, o lado atendimento, o lado humano, e que se todos nós nos juntássemos, a pizza sairia. Só que eu teria que ver quem teria mais habilidade. Então, quem tem habilidade com bandeja, eu, por exemplo, se eu pegar uma bandeja, vai cair tudo da bandeja, porque, né, eu não vou tremer até não querer mais. Então, assim, o que você sabe fazer de melhor? Eu faço uma decoração legal, então vai fazer decoração, aí você. Eu consigo fazer molho, eu sei fazer molho. Eu sei cortar mussarela, eu sei cortar não sei o quê. E aí a gente começou a ver quem tinha melhores habilidades, e aí a gente começou a se dividir, né? Quem vai servir, quem não vai servir. Então, faz assim, serve vocês, depois aí vocês sentam e comem, e o outro grupo serve, né? Então, até isso a gente pensou. Depois a gente teve todo o feedback dessa construção dessa pizzaria, né? Tivemos muito erro, tivemos muitos acertos. Então, foi um congresso muito legal e um aprendizado muito grande nisso, né? Então, essa questão é uma dinâmica de grupo, embora não era para um processo seletivo, mas isso também pode ser aplicado para o processo seletivo, embora é uma dinâmica muito extensa, mas que a gente consegue identificar as pessoas, né? Quem é aquele que é o líder, quem é aquele que toma partido, aquele que tem as ideias, tem aquele que fala demais, mas aquele quietinho, quando ele lança a ideia dele foi a mais sensata, né? Então, por isso que eu falo sempre, a gente tem que ser nós mesmos, né? Em qualquer momento. Então, é isso que a gente faz, né? Então, como eu comentei aí do elevador pitch, né? É exatamente isso que, na verdade, esse conceito, né? É um termo muito comum para as empresas, que o pitch é algo comum em qualquer cenário, não é só para um processo seletivo, mas é uma apresentação rápida de uma ideia. Então, por exemplo, um vendedor, ele vai vender algo na empresa, ele tem que ter essa sacada de um elevador pitch, por exemplo, que é o que a gente chama do conceito. É exatamente ele vender o produto dele em pouco tempo. Ele não tem muito tempo para oferecer aquele produto, né? Então, aquele pouco tempo que ele tem que dar o melhor dele, né? Falar o melhor dele. Então, quando ele vai analisar uma venda do projeto, da própria pessoa, o que a gente tem que fazer? Ter uma comunicação, a clareza, a assertividade, o tom de voz, o ritmo de fala, né? Eliminar aí os vícios de linguagem e as expressões corporais, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho muito gesto, né? Então, quando eu vou fazer algum congresso, alguma palestra, eu tento me segurar as mãos aí, né? Porque exatamente você fica fazendo muito assim, as pessoas vão prestar atenção mais no seu gesto do que na sua fala. Porém, existe um momento que o gesto, ele fala muito mais do que a própria fala, né? As pessoas gravam mais, talvez. E aí a sua vestimenta, né? Então você tem que prestar atenção. E na questão da energia mesmo. Quantas vezes vocês conversam com algumas pessoas e às vezes a pessoa, ela não está tão animada, ela não te passa uma boa energia, né? Então esse vídeo que você vai gravar para deixar sua marca pessoal, para deixar o seu currículo pronto para encaminhar para os seus processos seletivos, no amanhã, que vai ser provavelmente dessa forma, né, esteja com uma boa dicção, uma boa postura, né, uma boa vestimenta, faz um roteirinho, né, e aí coloque o seu melhor ali, tá? Quem não treinou isso, aproveita e treinar, que essa é a tendência de amanhã, né? Para a gente finalizar aí, para a gente falar depois das avaliações, a gente tem aí a parte de budget,
que é o orçamento. Então, quando é a questão do budget, né? O que eu preciso ter aí de um budget de RH? Eu tenho que saber se terão vagas para o próximo ano ou não, e colocar isso no meu orçamento. Então, hoje a empresa tem 5.000 funcionários, o ano que vem ela vai ter, sei lá, 5.100. Então, eu tenho 100 vagas que eu vou ter que trabalhar para o ano que vem. Vão ser 50 no primeiro semestre, 50 no segundo semestre. Eu vou ter que ter pessoas fazendo processo seletivo, eu vou ter que preparar os testes. Então, isso tudo entra todo nesse processo de orçamento, desse budget, tá? Que o budget é realmente o orçamento. E a rotatividade, que é o índice de turnover, que é a fórmula que a gente tem aí, que nada mais é do que as admissões mais o número de desligamentos, eu divido por 2. Eu encontrei uma média de movimentação que eu tive no mês. Aí eu pego e divido pelo número de funcionários no último mês do mês anterior. E aí eu multiplico por 100 para achar o percentual, por isso que eu multiplico por 100, tá? Então, exemplo, eu pego 20 pessoas que teve pedidos de dispensas, desligamentos, pego mais 25 pessoas aqui, então eu vou substituir na fórmula 25 mais 20, eu divido por 2. Aí eu divido por 455, que foram 455 funcionários que eu tinha no mês passado, de funcionários, então eu tenho 5% de índice de turnover nessa empresa. Essa taxa, ela é alta, considerado alta para as empresas, tá? Imagina você, todo mês, você ter 5% de pessoas entrando e saindo dentro da sua empresa. Se você for olhar 5% todo mês, multiplica por 12 aí, você vai ter a metade da sua empresa, praticamente, no ano, sendo alterada. É muita coisa, tá? Então, é considerado aí um índice alto. O índice baixo é 0, alguma coisa, 1%, né? Mas mais do que isso, se torna alto, tá? Porque você está girando a tua empresa de movimentações. Então, aqueles talentos, aquelas pessoas estão indo embora da empresa, né? Você está perdendo o conhecimento, todo o treinamento que você gastou, tudo que você teve, enfim, né? Está aberto para dúvidas. Eu vou falar agora das avaliações. Se vocês tiverem dúvida do conteúdo, me falem. A gente já esclarece. E eu vou falar agora das avaliações, tá? Como é que vai funcionar? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Acho que vocês vão falar, não, a gente só quer dúvida da prova agora, estamos ansiosos. É isso, né? Sei que vocês estão tudo quietinho, mas eu sei que é isso que vocês querem ouvir, tenho certeza, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala das avaliações, a nossa avaliação, ela é na quarta-feira que vem, dia 9 de dezembro, tá? Como ela vai funcionar? Ela vai ser feita online, ela vai ser feita aí pelo caderno do Que Mágico, vocês receberão um link de aula, normalmente. Eu preciso entrar no link de aula? Só se você quiser vir ali falar boa noite para mim, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, não sobre o conteúdo da prova, se tiver alguma questão, professora, eu não entendi o que está escrito, alguma coisa, ok, eu não vou dar resposta, né, algumas pessoas me perguntam sobre exercícios que eu dei, e eu faço as pessoas pensarem, eu não dou a resposta, né, então, se houver alguma dúvida, eu vou fazer você ali pensar, enfim, então, vocês terão esse link de aula. Eu estarei no horário de aula normalmente, aqui no link. Vai estar lá o link disponível para vocês, e eu vou ficar aqui de plantão. Provavelmente eu vou ficar com a câmera desligada, a imagem aqui, mas eu vou ficar aqui com o fone de ouvido. Entrou alguém e eu estou aqui prestando atenção, tá? As avaliações são 2 etapas. Como que funcionam? Elas têm que ser realizadas no próprio dia 9 de dezembro. Então, vocês vão entrar no caderno do Que Mágico. No caderno do Que Mágico, do lado esquerdo, quando vocês entram, lá nos 3 risquinhos, né, que é o menu, você tem ali atividades avaliativas. Essa atividade avaliativa, ela estará aberta das 9 horas, tá, até as 23 horas. Ela vai ficar aberta. Se você entrar 22 horas e 50 minutos, você consegue fazer a atividade avaliativa? Você consegue. Só que você vai ter 10 minutos para fazer essa atividade, a avaliação.
terão 5 questões. Essas 5 questões serão questões alternativas, né? E vai valer de 0 a 10 essa parte, ok? A partir do momento que você tem você fez essa parte, você também terá até as 23 horas para fazer a segunda parte da avaliação. É como se você estivesse na sala de aula, recebendo a tua avaliação, e você tem que fazer essa avaliação no horário de aula. É a mesma coisa, só que você vai fazer ela online. Então, você vai fazer a atividade avaliativa, que você pode começar a hora que você quiser dentro do horário de aula, e você tem as 23 horas para fazer. Depois você vai entrar no próprio caderno do QMágico e vai entrar no nosso caderno, onde vocês fazem as avaliações normais. Ali você vai fazer a parte 2, que vai estar lá, a avaliação conclusiva, e terão 2 questões dissertativas, tá? Onde vocês vão colocar as questões discursivas, as respostas, e aí vocês vão responder. Professora, dá tempo de eu consultar caderno? Dá tempo de eu consultar minha cola? Dá tempo de eu olhar? Fica à disposição de vocês. Vocês estão aí, vocês podem olhar, lembrando que tem tempo para resposta, né? Então, não demore muito. A partir do momento que você começou a fazer a sua prova na atividade avaliativa, você tem 1 hora para terminar a sua prova. Então, se você entrou às 9 horas, até às 10 você tem que terminar a avaliativa. Depois você vai para outra e vai fazer lá no QMágico. A do QMágico está aberta até às 23, tá? Dá tempo sossegado de você fazer as 2 etapas de prova, tranquilamente, mas não vai achar que vocês vão fazer tranquilamente consultando o caderno na hora para achar o resultado, tá? Se vocês saírem da prova e irem consultar no Google, por exemplo, eu vou saber, vai vir um recado para mim. Ah, professora, você vai desconsiderar isso na prova? Vai depender da sua resposta, como vai estar. Se tiver uma resposta na discursiva, principalmente, copiada e colada, que isso é muito fácil de descobrir. Se você copiou ou não copiou, eu vou desprezar essa resposta, tá? O copiar é assim, você pode buscar a resposta no Google e você vai achar algo no Google. E muita gente fez isso no semestre passado. As pessoas foram lá no Google, copiou e colou. E isso acaba copiando até imagem, copiando um monte de coisa que vem, inclusive, junto. E aí a pessoa se entregou. Isso não pode acontecer, isso é plágio, tá? Então, se vocês querem consultar o Google e ter uma ideia, abrir a cabeça de vocês, entenda a ideia e traga nas respostas de vocês, né? Eu não vou estar do lado de vocês e falar assim, não pode consultar, eu vou acreditar que vocês não estão consultando, né? Então, assim, pode consultar caderno, pode consultar slide, posso imprimir e ficar do meu lado, fica como vocês queiram. Só que eu não quero copiado e colado as questões, senão eu desprezo, tá? Então, fique muito atento sobre isso. Então, vocês vão ter, no dia 9, 2 aberturas de avaliação, a avaliação, a atividade avaliativa, e uma no QMágico. Vocês têm que fazer a avaliativa a partir do momento que você entrou, 1 hora para responder. Terminou. A única que não vai conseguir ter 1 hora de prova é quem entrar depois das 10 da noite, porque às 23 eu encerro. Se a pessoa entrou 10h30 para fazer a prova, atividade avaliativa, só vai ter meia hora para fazer a prova, tá? Então, fica atento nisso. Agora, quem entrou 9 horas, não vai ter até às 11 para fazer, né? É 1 hora de prova a partir do momento que ele entrou, ok? Das questões alternativas. A questão do caderno do QMágico, você pode entrar lá às 9 horas, pegar as questões e preencher lá até às 11, ok? Então, não deixem de prestar atenção nisso. Eu tive aluno no semestre passado que teve que fazer avaliação substitutiva porque fez só um pedaço da prova. A outra prova esqueceu, né? Então, não esqueçam de fazer isso, tá? Não esqueçam de ir lá e fazer as 2 partes de prova. Então, a avaliação, ela ocorre no dia 9, eu corrijo entre o dia 12 e dia 13, que é sábado e domingo, logo em seguida, e aí você já vai ter lá, publicado lá no portal, a nota, ok? Como a gente está no momento de pandemia, no momento sensível, no momento difícil, e tem 16 alunos que, por N motivos, que não preciso saber quais, não realizaram a atividade da avaliação continuada 4 e vale nota,
eu vou reabrir essa atividade hoje e fecho amanhã cedo. É a oportunidade dessas 16 pessoas fazerem essa avaliação continuada hoje. Ah, professora, mas hoje eu não consigo fazer. É a oportunidade que tem, porque já era para ter feito até domingo, né? Eu tinha pedido até sábado, acabei deixando até domingo de manhã. Então, quem não fez, tem a oportunidade de fazer hoje. Vou abrir, acabando a aula, eu reabro. Quem não fez, vai lá e faça. E tem hoje até o final até 23 horas aí, ou seja, 1 hora para fazer lá, é a oportunidade que se tem para fazer, tá bom? É a que foi em dupla? A que foi em dupla, exatamente. Tá Tá? bom. Obrigada. Então, se você fez em dupla, pode ser que tenha 16 pessoas que não fizeram, tá? Mas aí o que eu peço para vocês, até para eu entender, se você fez em dupla, né, Gabriela? Vamos dizer que você fez em dupla, eu vou pegar seu exemplo. Vamos dizer que você fez em dupla. Só entra lá com o seu nome no Qmágico e coloca realizado em dupla com a dupla tal, com a pessoa tal, tá? Só escrevam isso para mim, se alguém fez em dupla e só um entregou e o outro não. Só coloca essa observação para eu saber que você fez, para estar lá o seu nome no Qmágico que você realizou a atividade, tá bom? Não deixe de fazer, ok? Eu fiz essa avaliação, porém consta como não respondido. Gabriele, eu vou reabrir, olha direitinho lá, vê se precisa salvar, vê se precisa fazer alguma coisa, e qualquer coisa você me manda no meu e-mail um lembrete, tá bom? Ou manda a resposta no meu e-mail, que eu avalio por que não está considerando como respondido. Mas como eu vou reabrir, vai lá e olha de novo. De repente, pode ser que tenha alguma coisa lá que acabou ficando perdido, ok? Dúvidas, pessoal, seja da avaliação, seja da forma que a gente vai aí finalizar nosso semestre, né, a correção, depois na aula seguinte, né, a gente já entra aí, eu estarei na quarta-feira seguinte, né, então dia 9 é a avaliação, dia 16 eu estarei com um link disponível para quem quiser conversar comigo no dia 16, eu vou ficar aqui em sala de aula, né, aqui ao vivo, e eu tenho marcado aqui que a avaliação substitutiva é dia 17 de dezembro, tá? Então, aí eu vou colocar também no portal, vai ser no mesmo conceito, da mesma forma, a avaliação substitutiva também da mesma forma. Qmágico e a atividade avaliativa para quem for fazer. Mas aí no dia 16 dá tempo de conversar comigo, se alguém ficar de exame, se tiver alguma dúvida de nota, aí dia 17 é o momento de falar comigo, tá bom? Eu sei que alguns de vocês têm aí meu telefone, meu contato no WhatsApp. Esse é um período que as pessoas mais me procuram por falar de nota. Eu não consigo dar atendimento para todos vocês pelo WhatsApp. Então, o que acontece? Às vezes, se vocês passarem para mim por e-mail, enquanto eu estou em reunião na empresa, eu consigo responder o e-mail, né? Então, eu não fico com o meu WhatsApp no computador, eu fico com o meu e-mail. Então, de repente, eu posso ser mais ágil ali. Nada impede de vocês passarem no WhatsApp, mas aí pode ser que eu demore um pouco mais para dar um retorno para vocês, mas eu darei, tá bom? De qualquer forma. Thaís, eu não corrigi de ninguém, as avaliações que estão lá eu ainda não corrigi, por quê? Porque eu daria essa oportunidade hoje. Então, se eu corrigisse a de vocês, já teria a nota, eu vou dar o feedback da correção individual. Então, eu vou colocar lá, muito bem, tá certo, porque aí fica até uma forma para vocês de objeto de estudo para vocês também. Será que eu fiz direito? Se cair isso na prova, então eu darei essa devolutiva individual para vocês no Qmágico, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Eu já estou indo lá na área lá do Qmágico e já estou reabrindo a avaliação. Eu só vou liberar o acesso para vocês. Então, preencham, terão aí o espaço até hoje. Não tem nenhuma atividade para hoje. Para quem já fez, já está tudo feito, né? Não tem atividade nenhuma. Fica aí para vocês estudarem, né? Para as provas, avaliações, que eu sei que vocês vão ter várias aí. Então, eu acabei de liberar lá para quem precisa fazer, né? Vai lá fazer, exatamente, é a avaliação continuada 4, tá bom? Bom, gente, eu agradeço imensamente pelo nosso contato, pelo nosso convívio no semestre, é uma aula um tanto diferente, né, mais um dever cumprido aí que a gente fez e passar conhecimento para vocês, espero que tenha
chegado no meu objetivo, que é de realmente transmitir esses conhecimentos a vocês. Agradeço cada um de vocês, a participação de vocês. Aí você fala, professora, já é uma despedida, eu sei que vocês vão tirar a nota 10, eu sei que vocês vão tirar a nota boa, e aí vocês acabam nem vindo dar uma boa noite para mim no dia que eu fico aqui de plantão, né? Então, eu já deixo aqui aí um muito obrigado, uma gratidão de a gente ter fechado mais um semestre junto, né, de todos vocês, desejo sucesso aí para todo mundo, boas festas, se a gente não se falar, e eu quero 10 para todo mundo, esse é o melhor feedback que eu vou ter de todos vocês, melhor retorno, né, e o dia de amanhã, quem sabe, tendo recrutadoras aí, selecionadores, né, e eu participando de algum processo seletivo bom aí, e vocês estão lá para fazer o processo seletivo. E aí eu quero ser tratado da mesma forma, com a mesma ética, com o mesmo processo, igual os demais. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado por tudo, para vocês também. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, né, colocarem aí. Vai sentir as faltas das minhas aulas. Eu pego o link, eu mando para vocês, mesmo que vocês já estão se formando. Aí, de repente, vocês entram no link das aulas do semestre que vem, aí vem aí assistir a aula, né, como ouvinte, né. O Jesuíno, quero agradecer pelo semestre, com as suas aulas, obrigado. Eu também agradeço, obrigado mesmo, feliz 2021 a todos, né? Espero ter aula com a senhora no semestre que vem, quem sabe, né, Edileuza? Vamos lá. E obrigado pela aula, professora, pelo semestre, que Deus abençoe, amém. Grata por tudo. Você é uma professora maravilhosa, tenho um carinho enorme por você, obrigada pelas experiências passadas, obrigada, Joyce. E boa noite, Shirley, obrigado também. Eu gosto dessa turma, muita gente aqui já foi, né, meus alunos, então já tinha algumas pessoas, mas nós tivemos um processo mais presencial, né, infelizmente a gente teve que se afastar, mas é para o bem de todo mundo, e para que 2021 todo mundo chegue aí da melhor forma, né, firme e forte aí, para a gente poder evoluir, conhecer, aprender cada vez mais, tá bom? Então, muito obrigada, eu estou à disposição, qualquer coisa me chame. A Daniele já usou aí meus serviços de consultoria, né, falando comigo ontem à noite, enfim, se vocês precisarem, é o que eu falei, eu não dou a resposta, talvez, no tempo imediato que vocês precisam, mas eu dou resposta, então, precisando de mim, eu estou junto com vocês, tá bom? Obrigado por tudo e bons estudos, boas notas, boas provas, fechem com chave de ouro, nota 10 para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, beijos. Professora, graças a Deus eu consegui resolver, foi um erro mesmo, e eu quase entrei em desespero.